Olá, seja muito bem-vindo ao Business, a sua revista eletrônica que traz o que há de mais importante no mundo dos negócios. E vamos aos destaques da semana. Corte em massa, Saraiva fecha todas as livrarias, demite funcionários e passa a operar somente pelo site. Avanço nos negócios, a Cacau Show, maior rede de chocolates do país, entra no lucrativo mercado de biscoitos. Gigante em expansão, a Disney anuncia investimento de 60 bilhões de dólares em parques temáticos pelos próximos 10 anos. Apple no modo fintech. Saiba como funciona um novo recurso que transforma o iPhone em uma maquininha de cartão para empresas. E a Neuralink, empresa do bilionário Elon Musk, vai iniciar o primeiro teste de implante cerebral para pacientes com paralisia. Eu sou Bruno Meyer e o Business está no ar. E a venda da rival Copenhagen, que foi assunto esses dias aqui no Business, para a Nestlé, não abalou os planos de crescimento e o apetite aí por aquisições da rival, da Cacau Show. Muito pelo contrário, a maior rede de chocolates do país entrou em uma nova categoria, duplicou o número de lojas nos últimos anos e avalia aí a entrada em 3 países. A empresa estreou na categoria de biscoitos, que devem agregar 100 milhões de reais ao faturamento já no primeiro ano de vendas. A Cacau Show também pretende anunciar uma expansão internacional muito em breve, com foco em 3 países que ainda não foi revelado. De acordo com Alexandre Costa, CEO e fundador da companhia, o consumidor busca mais experiência e procedência dos ingredientes, o que pode abrir portas aí em mercados onde a venda de chocolate se dá principalmente em supermercados. A Cacau Show soma hoje 4 mil lojas entre próprias e franqueadas. Neste ano, a companhia deve somar entre 600 e 700 novas unidades. O faturamento de 4 bilhões de reais em 2022 deve fechar em 5 bilhões em 2023. Isso representa aí um crescimento de 30%. E a gente está falando de chocolate, está movimentado realmente esse mercado de chocolate, principalmente depois que a gente noticiou aqui a venda aí da Copenhagen, que inclusive a gente entrevistou a Renata Vec, CEO da Copenhagen, no Show Business aqui da Jovem Pan. Agora tem novidades, porque a Harald, que é uma fabricante de coberturas e chocolates, vai investir 200 milhões de reais em uma nova fábrica em Santana do Parnaíba, no interior de São Paulo. A unidade está localizada no mesmo complexo de uma fábrica já existente depois da migração das atividades da antiga unidade em Marília. E com essa inauguração, a companhia espera dobrar a capacidade de produção nos próximos 5 anos, atendendo as recém-iniciadas operações de varejo. Haja chocolate neste Brasil. O avanço dessa fabricante reflete aí o foco da companhia nos chamados produtos diferenciados com menor adição de açúcar e maior percentual de cacau. A estimativa de crescimento de receita da empresa é de ao menos 10% neste ano, após alcançar 1,5 bilhão de faturamento no ano passado. Em relação a 2021, a alta foi de 22%. Desde o ano passado, o portfólio de 15 itens da fabricante está disponível em redes de supermercados invariados aí. E agora, um dado sobre o setor. A produção de chocolates no primeiro trimestre deste ano cresceu 9,8%, quase 10% em relação ao mesmo período de 2022. Estamos falando realmente de um país de chocolatras. Foram feitas 219 mil toneladas, segundo dados da Associação Brasileira da Indústria do Chocolate, Amendoim e Balas. E presta atenção nesse número que eu vou falar, 60 bilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Mas estamos falando de uma gigante do entretenimento, porque esse é o investimento anunciado pela Disney para ampliar os parques temáticos nos próximos 10 anos. Tanto nos Estados Unidos
quanto fora dos Estados Unidos, além de dar continuidade aí aos cruzeiros da empresa. É um valor colossal, né? 60 bilhões de dólares. E é o dobro do que a Disney gastou, tanto em parques quanto nessa linha de cruzeiros que ela tem na última década. E já foi um período aí de grande aumento de investimentos. Isso que a gigante, um detalhe importante, a gigante do entretenimento não está entre as 10 maiores empresas dos Estados Unidos. Na última década, a Disney inaugurou o Shanghai Disney Resort, mais do que dobrou a capacidade de suas linhas de cruzeiro e acrescentou atrações baseadas em grifes do entretenimento, como Guerra nas Estrelas, os Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha, Avatar, Toy Story. Ela pegou todas essas grifes e colocou em seus parques nacionais, né? Onde tem parque, ela colocou essas grifes. Ela também investiu dinheiro em parques de Paris e Hong Kong, com expansões aí temáticas ligadas a Frozen. A Disney, no entanto, ela vive um contraste nos negócios. Na parte do cinema, a empresa apresenta bilheterias decepcionantes, com filmes como Indiana Jones e a Relíquia do Destino e também A Mansão Assombrada, vendendo bem menos ingressos do que o previsto. O serviço de streaming da empresa também, o Disney Plus, continua a perder dinheiro. O presidente, o Bob Iger, diz que o streaming vai ser lucrativo só no fim de 2024, mas tem muito investidor que não está acreditando, está cético em relação a essa fala do Bob Iger. Já o business de parques e de cruzeiros tem sido um ponto fora da curva para a Disney, afinal, tem ido muito bem. No trimestre mais recente, os parques e produtos Disney geraram 2 bilhões e 400 milhões de dólares em lucro, alta de 11% em relação ao ano anterior. Os gastos por hóspede nos parques da Disney aumentaram 42% desde 2019, em parte devido aí aos preços mais altos de ingressos, alimentos, mercadorias e quartos de hotel. Mesmo assim, esse aumento aí do investimento em parques temáticos traz um risco, pois é um setor aí sensível a fatores fora do controle da Disney. A gente está falando aí de oscilações na economia, tem furacão, tem terremoto que pode fechar parques, né? Mas o Bob Iger e a sua Disney querem nem saber desses eventos sensíveis e com isso aí anunciaram esse aporte aí nos parques em que o Mickey é o rei e vai receber os parques aí 60 bilhões de dólares nos próximos anos. Bom, e deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Será que a Apple, a empresa mais valiosa do mundo, vai virar um banco? Essa pergunta, na verdade, eu fiz aqui no Business em abril, porque nós estávamos diante do anúncio de uma conta investimento para clientes do cartão Apple, numa parceria com o Goldman Sachs. Mas, nessa última semana, a Apple lançou um serviço digno de um banco, ou melhor, de uma fintech. A empresa anunciou o iPhone como uma maquininha de cartão para empresas no Brasil. Na prática, todo iPhone pode se transformar numa espécie aí de maquininha de cartão que pode receber pagamentos através de cartões com aproximação ou com cartões cadastrados nas carteiras digital. Na verdade, todo aparelho da marca, a partir do modelo X, o X, lançado em 2018, já pode virar uma maquininha imediatamente. A Apple quer entrar na seara financeira porque a área que mais cresce hoje na empresa é a de serviços, que inclui a parte de serviços financeiros e que vai aí de pagamentos ou conta investimento. Então isso é um ponto muito importante dessa notícia que a gente está falando. Hoje a Apple está se transformando muito mais do que uma fabricante de iPhones. Ela está crescendo mesmo nesse setor de serviço, ou seja, quanto mais gente está pagando, recebendo dinheiro usando o iPhone, mais dados financeiros sobre nós, sobre os clientes, ela vai ter, o que pode gerar também outros novos negócios aí da maior empresa do planeta. Eu tenho uma declaração da Jennifer Bale, que é vice-presidente da Apple Pay, da Apple Wallet, que diz o seguinte, interessante o que ela diz: o Brasil é uma nação de muito empreendedorismo. E de fato é, né? Tá certo o que ela está falando.
E agora as empresas terão a possibilidade de aceitar pagamentos por aproximação em todos os locais de operação. Portanto, é bom os concorrentes das maquininhas ficarem atentos, pois a maquininha de cartão da Apple chegou. E agora uma notícia que não é muito positiva, né? Nada positiva. Aquela que já foi a maior rede de livrarias do Brasil teve um capítulo dos mais melancólicos na última semana. A Saraiva demitiu todos os funcionários das lojas físicas e passará a operar apenas como site. A informação sobre os cortes foi inicialmente publicada pelo site Publish News e confirmada pela produção do programa Business. Foram cerca de 150 pessoas atingidas com demissões, desde as áreas administrativas, na sede da empresa e também as 5 lojas físicas restantes no país, sendo 4 no estado de São Paulo e uma em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A rede de livrarias está em processo de recuperação judicial desde 2018. Segundo o último balanço da empresa, a receita de lojas físicas no segundo trimestre deste ano foi de R$ 7.200.000, uma queda aí de 60% em relação ao mesmo período do ano anterior. Essa história aí da recuperação judicial da Saraiva começou em novembro de 2018, quando a empresa apresentou uma dívida de R$ 675 milhões de reais. Como no mundo dos negócios não há muito vácuo, sai um, entra outro, quem mais se beneficiou com essa tempestade vivida pela Saraiva e Cultura foi a Rede Leitura, sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais, hoje a maior rede de livrarias no Brasil. E a IBM anunciou um programa de qualificação de profissionais em inteligência artificial em todo o mundo. O objetivo é treinar 2 milhões de pessoas com essa tecnologia até o fim de 2026. Para atingir a meta, a IBM informou que está ampliando as parcerias com universidades. Além disso, a empresa tem lançado aí cursos de inteligência artificial por meio de um programa de educação gratuita focado em comunidades sem acesso à tecnologia. No curso de formação, a IBM informa que fornecerá o material didático para o corpo docente usar em sala de aula, considerando trilhas de aprendizagem autodidatas aí em inteligência artificial. Esse programa faz parte de um compromisso maior da companhia de capacitar 30 milhões de pessoas até 2030. Questionada sobre qual a proporção de alunos de instituições com treinamento em inteligência artificial no Brasil, a gigante da computação ainda não se pronunciou. E a Neuralink, uma empresa do bilionário Elon Musk, muita gente nem escutou falar dela, né? Porque ela é bem menos falada do que a fabricante de carros elétricos Tesla e a rede social X, o antigo Twitter. Ela fez um importante anúncio que recebeu uma aprovação de um conselho de revisão independente para iniciar o primeiro teste em humanos do seu implante cerebral para pacientes com paralisia. A Neuralink é uma startup de chips que pretende instalar um chip no cérebro das pessoas. Ela já começou a selecionar voluntários para sua primeira fase de testes. Podem se inscrever aí pessoas que sofrem de paralisia causada por lesão na medula espinhal cervical ou pacientes que sofram de esclerose lateral miotrófica com mais de 22 anos de idade. A primeira missão do projeto é permitir que equipamentos tecnológicos sejam controlados à distância, via Bluetooth, a partir da, vou chamar de leitura aí dos pensamentos através do chip que vai ser implantado no cérebro. É um tema complexo aí, por isso eu vou chamar um cara que entende tudo aí de Elon Musk e principalmente das empresas do Elon Musk, que é o Omar Ajami, que é cofundador da TEX, presidente do Conselho de Administração do TC Investimentos. Obrigado, Omar, pela presença aqui no Business. Eu queria que você explicasse aí o que significa esse anúncio aí da Neuralink, que vai testar chips cerebrais. Eu já tive um papo aí com você que me falou que realmente é um anúncio muito importante para a empresa de Elon Musk. Seja bem-vindo ao Business.
Oi, Bruno, prazer estar aqui com você mais uma vez. O Elon Musk não é de brincadeira e ele faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? São muitas empresas inovadoras e revolucionárias. Você vê que com a Apple, né, nos últimos 30 anos, a gente viu o computador, e claro, a Microsoft, a IBM, a gente viu o computador, né, entrando nas nossas casas, ali na sala, né, e depois ele vindo para as nossas mochilas, com os notebooks, depois ele vindo para a nossa mão, com os smartphones, agora ele está nos nossos relógios, em breve em óculos de realidade aumentada. Então, o próximo passo natural é que esses computadores sejam implantados na gente, né? E é óbvio que é uma visão meio ciborgue, né? Não, meio futurista, Android, né, Omar? É totalmente futurista, e você vê que a gente está chegando naquele futuro de ficção científica. Demorou um pouco, né, Bruno? Mas você vê que a gente está chegando naquela... Não, Omar, eu só interromper rapidamente, eu falo futurista, mas eu não duvido nada, viu, vindo do Elon Musk, de que esse negócio aí pode vingar mesmo, e sei lá, a Neuralink pode passar... Ela pode chegar a passar uma a SpaceX, um Twitter... Eu acho que é difícil de dizer. Eu acho que a gente teria que comparar a Neuralink ao smartphone, né? Então, mas seria um iPhone em início de carreira. Imagina o iPhone lá, o primeiro iPhone que venderam milhões, poucos milhões, mas milhões de unidades, né? Porque assim, veja só, para você comprar um telefone novo, legal, bonito, é um acessório que ele é meio de tecnologia, meio de moda. É só você segurar ele com a sua mão e se você não gostar, você coloca ele ali no canto. Agora, o Neuralink, ele é mais que uma tatuagem. Imagina que ele é uma tatuagem, só que no seu cérebro. Então, a gente fala chip, às vezes parece um negócio que você encosta na pele, né? Mas ele literalmente faz uma escavação no seu crânio, vou usar brincando, meio não brincando, mas você faz um furo no seu crânio e esses eletrodos tocam, né, a superfície do seu cérebro. Então, é uma cirurgia, e é uma cirurgia que eles estão aperfeiçoando o método para fazer uma cirurgia, e que o Elon Musk diz que um dia vai ser tão simples quanto fazer aquela cirurgia para miopia, a LASIK. Né? Então, na verdade, é uma coisa muito mais ampla, né, Omar? Não é só para... Sim, mas... É exatamente você ter um computador ou um smartphone, que a gente se identifica melhor, é você ter o iPhone no seu cérebro, você ter a conexão com a internet no seu cérebro. Então, você ter a realidade aumentada ou entrar no mundo digital, mas direto no seu cérebro. Ou seja, a tela, em vez de você olhar para uma tela que é um anteparo entre você e o mundo, você funde o mundo digital com o mundo real. Agora, a pergunta que eu faço, Bruno, e essa eu não sei clara a resposta, ninguém sabe. Será que a gente vai ter tantas pessoas quanto usam o smartphone, bilhões de pessoas aceitando fazer uma cirurgia no cérebro, que é algo obviamente delicado, né? Então, assim, eu acho que é algo que vai levar algum tempo até, né? Até virar a norma. Então, eu diria que no curto prazo ou no médio prazo, ela não tem um potencial de passar a Tesla ou a... Não, a Tesla... eu acho que SpaceX, Omar, você entrou num ponto... assim, um ponto X, como gosta de usar o Elon Musk, né? Porque uma coisa é você comprar um carro elétrico, outra coisa é você realmente fazer uma cirurgia para colocar um chip ali dentro do seu cérebro. Agora, Omar, deixa eu mudar um pouquinho de assunto, mas claro que o assunto com você tem que ser Elon Musk, né? Porque nessa última semana, o Elon Musk simplesmente sugeriu cobrar mensalidade no Twitter. Até vou ler o que ele falou. Abre aspas, a razão mais importante pela qual vamos passar a cobrar uma pequena mensalidade para o uso do X, o X, o antigo Twitter, é porque eu vejo como a única opção de coibir a atuação dos bots na plataforma. Fecha aspas. Esse tipo de pagamento não é comum em rede social, né? Até se você vê, por exemplo, um Facebook com mais de 2 bilhões de usuários no mundo, é por conta realmente que ele é gratuito e assim ele se populariza. Isso, o que passa na cabeça do Elon Musk com essa ideia, Omar, você que acompanha ele há muito tempo, de cobrar aí dos usuários, de todos os usuários do Twitter,
uma mensalidade? Olha, Bruno, o Elon Musk ele se alavancou, né? Ele vendeu um pouco de ações da Tesla, ele conseguiu um grupo de investidores, mas eles pagaram caro, eles pagaram 44 bilhões de dólares pelo Twitter, jogaram a marca fora, mandaram 90% dos funcionários embora, né? Mas a atração, o número de usuários diário, semanal e mensal, ele está crescendo. Então, assim, o início da internet, o meio da internet, foram os fundos de venture capital, de private equity, injetando muito e muito dinheiro nessas empresas de internet e com a seguinte premissa: por que a gente vai cobrar agora se a gente pode dominar o mundo e cobrar depois? E aparentemente esse depois começa a chegar. Lembra como o Uber era baratinho, né? Hoje é mais caro. Lembra como a Netflix, Spotify eram quase de graça? Hoje está tudo um pouco mais caro. Então, mas a minha questão, Omar, é rede social. É rede social, porque as pessoas... Eu vou até falar a realidade brasileira, né? Eu me questiono realmente se o brasileiro vai pagar para usar o Twitter, né? O X. Porque o Twitter Blue, até quero que você fale do Twitter Blue, que foi aquela ideia dele da assinatura, né? Ela demorou para pegar e não sei nem se pegou. Sim. Pegou o Twitter Blue? A gente não sabe de fato, porque quando ele comprou o Twitter, ela deixou de ser uma empresa pública, uma empresa de capital aberto, ele fechou o capital. Sim. Então hoje ela é uma empresa privada. Então os dados do Twitter, da X, eles não são públicos, né? Alguns, você sabe que o Elon Musk não é o cara mais discreto do mundo, então muitos desses dados ele acaba dando publicidade. Mas eu acredito que sim, mas eu vi um Twitter dele há um mês atrás dizendo que ainda assim, mesmo considerando publicidade mais assinaturas do Premium, antigo Twitter Blue, eles ainda estão 40% ou 50% a 40% ou 50% da receita original, ou seja, a receita caiu pela metade. Tá. Uma coisa que eu acho importante, Bruno, eu concordo totalmente assim, com essa sua dúvida. Pô, será que as pessoas vão pagar, principalmente por uma rede social que tem tantas, né? E elas são de graça? Não, e tem a rival agora... O Threads, né? Que é do Mark Zuckerberg, que o Mark Zuckerberg... Do Facebook. Fez todo a mundo cópia mudando descarada, de nome aqui, né, do Twitter. Confundindo a gente, né? Não é mais Facebook, é Meta, não é mais Twitter, é X, mas a gente usa os nomes antigos também. E mais uma coisa que eu acho que a gente não pode subestimar, Bruno, além de que eu acho que a gente está num momento de um pouco de escassez de capital, então as empresas estão cobrando um pouco mais, como aqueles exemplos que eu dei, eu também acho que a gente não pode subestimar a questão da persona, da figura pública do Elon Musk, que obviamente agora é mais divisiva, sobretudo por razões políticas, mas ele tem uma base de fãs e de admiradores que eu chutaria que é metade da população. Metade odeia, metade ama. Né? E quem odeia não é que odeia o cara, o empreendedor, a pessoa, né? Simplesmente discorda da linha política dele, hoje tudo é polarizado. Mas o que eu acho é que, assim, se ele estiver cobrando R$ 4,90, R$ 9,90 e for fácil de pagar, como é quando você está usando o in-app purchase, quando você compra pelo seu iPhone, ou, né, você tá mandando um Pix, como tem essas empresas de aposta, hoje em dia é muito fácil pagar, é mais fácil às vezes do que até com cartão de crédito. Então eu acho que tem muita gente que vota, sabe, igual a pessoa dá um super like numa live e manda lá R$5, manda R$10. Então eu acho que muita gente vai votar no Elon Musk, votar no futuro do Twitter e vai votar com as suas carteiras, como diria o Steve Jobs. Muito bem. Omar Ajami, do Tex e do TC, brigadíssimo aí pela presença aqui no Business. E o mega investidor Warren Buffett, uma das 5 pessoas mais ricas do mundo, tem gastado dinheiro com muitos aviões. E quando eu falo muitos, são muitos. Buffett comprou nos últimos dias 1.750 jatos executivos. 250 virão do Brasil através da Embraer e outros 1.500 virão da americana Cessna. Essas aeronaves executivas serão da empresa NetJets, a maior frota de jatos particulares do mundo, controlada pela Berkshire, que é do Warren Buffett. E é interessante observar o mercado de aviação, especialmente a aviação executiva, que se expande pelo mundo. A NetJets, por exemplo, é uma empresa privada e está avaliada, sabe em quanto? Em cerca de 15 bilhões de dólares.
Além da compra de aviões, ela também já encomendou 150 drones voadores que podem ser usados para trechos curtos. E o setor deve mudar bastante ainda com a entrada dos eVTOLs, como são chamadas as aeronaves elétricas de decolagem vertical, baixo custo de operação e que promete estar em operação em 2026, se tiver tudo regulamentado. E o Brasil deve estar na liderança aí desse mercado de eVTOL, graças à IVE, né, que é uma empresa que começou como startup dentro da Embraer e hoje está na Bolsa de Nova York como uma das maiores desenvolvedoras desses carros voadores no mundo. E a sueca Volvo anunciou que vai investir 50 milhões de reais para expandir a infraestrutura de recargas de veículos elétricos no Brasil. Esse aporte já representa aí um investimento no total de 70 milhões de reais só em postos de recarga. Com esse dinheiro serão adicionados novos pontos, o que totaliza 101 eletropostos que vão atingir todas as regiões do país. E, na verdade, essa é uma demanda que eu escuto de muito CEO de montadora instalada no país. Nós precisamos aumentar e expandir a rede de carregadores, porque quanto mais as pessoas comprarem carros elétricos, precisam aí de infraestrutura, incluindo estradas e rodovias no país, e está tendo aí um investimento como tem da Volvo, né? A Volvo, na verdade, ela liderou a venda de elétricos e híbridos com 29% de participação no país, isso no ano passado. A empresa tem parcerias com a WEG, com a NX e com a Vibra e recentemente fechou a instalação de eletropostos dentro do grupo Carrefour. E com essa notícia, o Business vai ficando por aqui. Nosso encontro é aos sábados, lembrando sempre, né, às 3 da tarde, e tem uma reprise às 10h30 da noite. Eu agradeço sempre a sua audiência e a sua confiança. Tenha um ótimo fim de semana e sempre bons negócios no radar. Realização Jovem Pan News.